Na aula de hoje vamos falar sobre homotopias e regiões simplesmente conexas, tá? Como eu disse, elas são noções importantes, tá? Que elas são verdadeiras não apenas no plano complexo, tá? Mas em um espaço topológico em geral, tá? Em geral, se você tem uma superfície, uma variedade, um espaço topológico mais geral, qualquer, mais ou menos tudo que a gente falar sobre homotopias e regiões simplesmente conexas, você tem definições bem parecidas, tá? Em casos gerais, tá? Então, ó, então vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como foi que a gente estudou o teorema de de Cauchy, tá? A gente definiu uma região elementar como sendo uma região, ou seja, um aberto conexo, em que qualquer função holomorfa tem uma primitiva, tá? Essa, essa, essa parte daqui, então, uma, uma região em que qualquer função holomorfa tem uma primitiva, foi o que a gente chamou de região elementar, tá? E a gente viu que tem várias equivalências quando você tem uma região elementar, tá? Então, se você tem, por exemplo, ômega aqui, uma região elementar, então a gente viu que a integral ela não depende da curva que você escolhe, tá? Ou seja, se você tem duas curvas que têm os mesmos pontos iniciais e finais, aqui alfa e aqui beta, tá? A orientação também aqui vai ser a mesma de ambas, tá? Os mesmos, por exemplo, esse aqui começa aqui e essa aqui termina nesse outro ponto, tá? As duas começam e terminam no mesmo ponto. Então, se a sua região for uma região elementar, a integral de f ao longo de alfa é igual à integral de f ao longo de gama, ao longo de beta, tá? E isso é equivalente também, né? São várias equivalências que a gente viu. Isso é equivalente também a toda vida que você toma uma curva suave por partes no seu conjunto ômega, uma curva fechada, tá? Você toma uma curva fechada gama, então a integral de f sendo uma função holomorfa, tá? Ao longo de gama, também vai ser zero, tá? Sempre, tá? Também vai ser zero, tá? Agora, então, também voltando no tempo, só para lembrar o que a gente já viu alguns conjuntos que são regiões elementares, tá? Por exemplo, a gente viu que se o conjunto for um conjunto convexo, ou mais geralmente, se ele for uma região estrelada, então essa região automaticamente vai ser uma região elementar, tá? Agora, será que a gente pode caracterizar topologicamente as regiões elementares? Quando eu falo isso, topologicamente quer dizer o seguinte, tá? Se você tem um homeomorfismo entre duas regiões, tá? Se φ de ômega em ômega' é um homeomorfismo. São entre duas regiões ômega e ômega' de ser homeomorfismo é a mesma definição que vocês viram no curso de análise no RN, uma aplicação contínua, bijetiva, cuja inversa é contínua, tá? Entre duas regiões ômega e ômega' contida em C. Então, se você tem que isso seja um homeomorfismo, então, ó, você será que vale isso? Será que se ômega, então, ó, vale isso daqui, tá? Ômega é elementar,
elementar se somente se ômega' é uma região elementar. Tá? Então, então essa definição que a gente deu de uma região ser uma região elementar, na verdade é uma noção, como a gente vai ver, puramente topológica. Tá? Aqui a gente só. Você, se aqui você tem, por exemplo, uma região que você sabe que é elementar, um conjunto assim, tá? Conjunto ômega, e se você sabe que você tem um homeomorfismo entre esses dois caras, tá? Homeomorfismo φ com ômega', então essa outra região também vai ser uma região elementar, tá bom? E a gente vai ver que essas regiões elementares são o que a gente chama de regiões simplesmente conexas, tá bom? Então, só para ficar claro tudo isso que eu falei até agora, isso é o que a gente vai ver, tá? Nós, nós precisamos integrar funções holomorfas ao longo de, de aplicações contínuas, tá? Ao longo de curvas contínuas. Então, deixa eu colocar essa observação. Podemos integrar funções holomorfas ao longo de curvas contínuas. Como foi que a gente definiu a integral de f ao longo de uma curva? Essa curva precisava ser pelo menos suave por partes, tá? Só que para o que a gente vai mostrar aqui, a gente precisa que a integral seja considerada apenas ao longo de uma função que seja contínua, tá bom? Ao longo de uma curva que seja contínua. Então, para que isso faça sentido, eu vou usar esse seguinte lema aqui, tá? Deixa eu colocar isso como um lema. Como é que a gente pode mostrar isso? Principalmente a partir desse lema, tá? Então, se você pega uma aplicação contínua, seja alfa de AB em C, onde colocar aqui em ômega, tá? A imagem dela está indo em um determinado conjunto aberto ômega, onde ômega está contido em C aberto, tá? E alfa eu vou supor uma aplicação contínua. Ela não precisa ser suave por partes. Estou considerando uma hipótese mais fraca que alfa é contínua, tá? Então, nesse caso, existe uma partição do intervalo AB, tá? Que eu vou chamar assim, A igual a zero, menor do que a 1, menor do que a n, tá? Ou seja, aqui você tem o conjunto de pontos que você tem o seu intervalo AB, tá? E você está escolhendo um determinado conjunto de pontos aqui nesse intervalo, tá? Está tomando uma partição do intervalo, onde o primeiro ponto que você toma o seu A0 é o A e o último é o B, ok? Então, cada um desses caras aqui vai ser o meu AN. Por exemplo, aqui é um determinado ponto AK, tá? Existe essa partição e um raio positivo.
em um raio R maior positivo com a seguinte propriedade, tá? Com a propriedade que o disco de centro R, desculpa, o disco de centro alfa K e raio R, o disco de centro na imagem desse cara, né? Aqui fica o alfa de AK, tá? O disco de centro nesse ponto, que é a imagem de um determinado ponto dessa partição, e raio R, ele vai estar contido, para cada um desses caras, ele sempre vai estar contido em ômega, tá? Lembra que a imagem de alfa vai estar contida em ômega, e toda vida que você considera a imagem por um desses segmentos daqui, por exemplo, se isso aqui for o alfa K e esse aqui for o seu alfa K menos 1, esse outro ponto aqui, então a imagem dele, tá? De AK mais 1, vai estar contido na interseção desses discos aqui, tá? Está contida na interseção do disco de centro R e raio A. Professor, Oi, pode falar. esse R depende do K ou é único para todos os K da partição? Existe um raio com essa propriedade, ele é único, tá? Se você escolhe a partição, você tem esse raio aqui com essa propriedade, tá bom? Beleza. Interseção, esse cara daqui, tá? O disco de centro R e raio aplicado nesses caras. Focar mais um, tá? Ou seja, se você... Deixa eu fazer um outro desenho aqui para essa propriedade daqui, ela é meio que óbvia, né? O que quer dizer? Ele tá dizendo que se você tem a sua curva... Deixa eu pegar aqui os pontos. Desenhar de novo o intervalo AB. Tá? E aqui você tem o... sei lá, o seu aberto. Seu aberto ômega, tá? Então, vocês têm uma partição. Tá? Tal que aqui, por exemplo, seja a imagem, né, da curva alfa. Sei lá, aqui é a curva alfa, tá? Mas ele vai estar dizendo o seguinte, ó, que para cada um desses caras, por exemplo, para aqui para o primeiro, esse raio ele vai ser o mesmo para todos os pontos, tá? Ele não varia, por exemplo, ele não é diferente se você pega o A0 ou A1, é o mesmo raio, tá? O mesmo raio. Então tem um raio tal que, por exemplo, a imagem desse cara daqui, que seja o alfa do A0, tá? Existe um raio tal que o disco de centro R e raio nesse ponto vai estar contido em ômega, tá? E isso vai ser verdadeiro para cada um dos outros caras, tá? Se você pega um outro ponto aqui, por exemplo, um AK, então, sei lá, a imagem dele seja esse ponto daqui. Então, para esse mesmo raio daqui, tá? Ele vai estar contido, o disco de centro nesse ponto e raio R vai estar contido em ômega, tá? A segunda propriedade que você está pedindo é que isso daqui seja verdadeiro, tá?
se toda a vida que você... Então, deixa eu fazer um outro desenho aqui, tá? Porque esse daqui já está mais bagunçado. Então, agora você vai olhar para isso daqui, tá? Então, você vai estar supondo que... Aqui, deixa eu desenhar aqui o mesmo aberto. E aqui você tem a sua curva alfa. Tá? Então, aqui você está pedindo o seguinte, tá? Que toda a vida que você pega aqui a imagem de um determinado ponto alfa K, alfa de AK, tá? E raio R, a gente sabe que isso daqui vai estar contido em ômega, tá? Mas aí, ó, vai ter um outro ponto aqui que vai ser o alfa K mais 1, tá? Tal que esse cara vai estar na interseção, tá? Tem outro, por exemplo, aqui, o outro alfa K mais 1, que é esse ponto. Então, com o mesmo raio R, tá? É tal que a imagem desse segmento daqui, ó, que fica entre alfa K e alfa K mais 1, por exemplo, se esse aqui for o alfa K, tá? E esse outro aqui for o AK mais 1, tá? Então, a segunda propriedade diz isso, tá? Que a imagem desse intervalozinho bem pequenininho, ó, a imagem desse intervalo que está entre alfa K e alfa K mais 1, ele está na interseção dentre esses... vai estar na interseção desses dois discos de aqui, tá bom? Então, são as duas propriedades que eu vou precisar. E para isso, eu preciso de dois fatos, tá? Com dois fatos, esses dois fatos, vocês mostram esse lema com muita facilidade, tá? O primeiro fato então, deixa eu colocar isso aqui. Escrever isso, tá? Para mostrar esse lema, escrever assim. Esse lema segue diretamente os seguintes fatos. Então, ó, que fatos são esses? O primeiro fato é a existência do número de Lebesgue, tá? Então, deixa eu colocar isso como fato A. Fato A. Que é a existência do número de Lebesgue, tá? Que é um resultado que vocês também vão usar em análise no RN e outros contextos, tá? Por isso que eu vou enunciar ele assim, porque quando vocês virem, ou se não viram ainda, vocês já têm provado, já sabem que essas coisas existem, tá? Existência do número de Lebesgue. Esse é um exercício muito simples de topologia de análise no RN, tá? Ele diz o seguinte, que se você pega qualquer conjunto compacto no RN, então deixa eu colocar aqui, ó, se K está contido em determinado conjunto, sei lá, ômega, tá? É compacto. No aberto ômega contido no Rn, tá? Vou colocar no Rn logo porque a gente sabe que C é o R2, tá? Então, tudo que se você tem algum resultado que vale no Rn, algum resultado topológico, então você tem ele para o R2, tá? Já que C é igual ao R2. Então, se K está contido em ômega e é um conjunto compacto nesse conjunto aberto, tá? Então, existe um epsilon, que é um número
de Lebesgue, tá? Para esse conjunto compacto K. Existe um epsilon positivo. Tal que vale o seguinte, esse epsilon ele não depende do ponto que você pega, mas vale isso. Se você pega um x que pertence a K, então a distância, o disco de centro x e raio epsilon vai estar contido em K, tá? Vai estar contido em, desculpa, não em K, vai estar contido no seu aberto, em ômega, tá? E é um exercício muito fácil, tá? Vou colocar na lista de exercícios esse daqui. E o outro fato que eu vou precisar é a continuidade uniforme, tá? Vou colocar aqui como fato B. Continuidade uniforme, ou seja, que toda função contínua em um conjunto compacto, ela vai ser uniformemente contínua, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas espero que sim. E se nunca ouviram falar, essa coisa existe, tá? Toda função contínua em um determinado compacto vai ser uniformemente contínua, ou seja, como a alfa ela vai estar definida em um intervalo compacto, a imagem dela também é um conjunto compacto, tá? Mas a gente só vai precisar que ela é uma aplicação contínua que seja definida em um compacto. Então vale isso daqui, tá? Para todo epsilon maior do que zero, ou seja, em particular, você pode pegar esse epsilon como sendo esse número de Lebesgue daqui que você encontrou, tá? Porque lembra que a imagem de alfa é um compacto, né? Esse traço daqui, ó, esse traço que está aqui em preto, é um conjunto compacto, desde que alfa é uma aplicação contínua e o intervalo AB é um intervalo limitado fechado na reta, logo vai ser compacto, tá? Então, esse cara daqui, esse K, vai ser um conjunto compacto, logo existe esse R com essa propriedade, logo existe esse epsilon com essa propriedade, e tem também o fato B, tá? Que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tá? Tá ok. Se x, y pertence a B, não importa onde esses pontos estão, tá? O epsilon ele não depende de onde esses pontos estão, tá? O que importa é que se x e y forem menor do que delta, tá? Então, alfa de x menos alfa de y é menor do que epsilon, tá? Ó, alfa de x menos alfa de y. Isso daqui vai ser menor do que epsilon, tá? Lembra que alfa de x menos alfa de y é a distância entre esses dois pontos de aqui, né? Se você toma dois pontos nessa partição, tá? Então, alfa de AK mais 1, em módulo, tá? Vai ser a distância entre esses dois pontos, entre esses dois caras que estão aqui, tá? E como... Então, você usa essas duas coisas aqui e ganha de maneira direta o nosso lema, tá? Vou deixar para vocês completarem, mas é de maneira direta mesmo aqui nesse caso, tá? Primeiro, você veja aqui de novo. Alfa é uma aplicação contínua de intervalo compacto em AB, tá? Toda vida que você tem uma aplicação contínua em um compacto, a imagem dele vai ser um conjunto compacto, que é esse conjunto daqui em preto, tá? Então, aí você usa o fato A, tá? Como a imagem desse intervalo por essa aplicação contínua é um conjunto compacto, então vai existir esse número de Lebesgue, tá? Esse número epsilon, tá? E para esse epsilon daqui, você tem também a continuidade uniforme, tá? Então você ganha com esses dois fatos, você ganha o lema 1, tá? Então,
Então vai ser isso. Só que, além disso, a gente pode notar uma coisa. Então, além disso, se f é uma função holomorfa, deixa eu colocar aqui. É holomorfa, então esse número daqui, ó, que é a soma dessas integrais quando você olha esses pontos dessa partição, de k igual a zero, tá? Uma outra observação aqui que eu esqueci de falar é que, então, com esse número epsilon, você ganha esse delta. A partição aqui que você toma, é só você dividir esses intervalos de aqui, tal que esses números de aqui sejam menor do que delta, tá? Então, é só colocar, pedir que AK mais 1 menos AK, tá? Seja menor do que delta para o delta que você vai ganhar lá da continuidade uniforme. E aí você consegue essa partição, tá? E tem essas duas propriedades. Essa coisa aqui que eu acabei esquecendo de falar, tá? Então, com isso em mente, esse número daqui, ó, que é a soma dessas integrais de k igual a zero até n menos 1, da integral de f entre esses pontos, entre alfa de AK até alfa de AK mais 1, tá? De f dw, tá? Esse número daqui, esse número complexo, daqui, ele não depende da escolha da partição que você toma, tá? Particular da partição, tá? Por quê? Porque se você tem duas partições onde essa propriedade vale, basta que você tome uma partição que seja a união dessas outras duas. Então você tem essas outras, então você consegue mostrar que esse número daqui, esse número complexo, ele vai ser igual a soma de quando você tem uma partição mais refinada e a mesma coisa para o outro, tá? Você consegue provar que quando você toma essa outra partição, esse cara vai ser igual a esse mesmo número complexo daqui, quando você toma uma partição mais refinada. Então, esses dois caras aqui, eles vão ser iguais, tá? Esse não depende da escolha particular da partição. E de AB, tá? De AB, tá? Essa integral daqui, só uma observação, ela vai ser a integral ao longo desse segmento que liga esses dois caras, tá? Aqui não dá para ver muito, mas esse pedaço daqui é um pedaço curvo, tá? Eu estou tomando essa integral, deixa eu colocar uma cor aqui mais fininha, ao longo desse ponto daqui, que é o alfa k, e aqui seja os alfa k mais 1, alfa de AK mais 1. Então, eu estou tomando ao longo desse segmento de reta. Parece a mesma coisa no meu desenho, mas, em geral,
vai ser diferente, tá? Daqui a pouco eu faço um desenho melhor do que esse. Então, não depende da escolha particular da partição. Essa integral é tomada ao longo desse segmento de reta, que une esses dois pontos. Unindo alfa de AK e alfa de AK mais 1. Tá? E você tem mais, tá? E você tem que... e você tem que se alfa... Vou chamar esse número daqui... Vou chamar esse número aqui de estrela. E se alfa é uma curva suave por partes, suave por partes, então, esse número daqui, estrela, que é integral ao longo desses segmentos aqui que unem alfa K até alfa K mais 1, esse número daqui ele vai ser igual à integral do jeito que a gente tinha definido de f de z dz ao longo de alfa, tá? Por quê? Porque em cada uma dessas partes, esses segmentos aqui, ó, eles vão estar contidos nesse disco, tá? Em um disco a gente sabe que é um conjunto convexo. Em um conjunto convexo, a gente já tinha mostrado que um conjunto convexo é um conjunto elementar. Então, a integral ao longo desses dois pontos aqui, ele não depende da curva que você toma, tá? Apenas dos pontos iniciais e finais. Foi a primeira observação que a gente tinha feito, tá? Então, deixa eu fazer aquele desenho de novo, só para ficar claro, porque ficou uma coisa um pouco confusa. O desenho é o seguinte, né? Aqui a gente tem o conjunto ômega, tá? E aqui você tem a sua curva alfa. E aqui eu vou tomar esses caras grandões, tá? Aqui você tem, por exemplo, o alfa de AK. Tá? E aqui você tem um raio R. E vai ficar parecido de novo por esse meu desenho. Mas a ideia é que não seja, tá? Então, para esse mesmo raio, você tem esse outro ponto. Alfa de AK mais 1. Tá? Esse outro cara que está aqui. Esse outro cara, então, tem esse outro... O mesmo raio, tá? Mesmo raio R. Tá? Mesmo raio R. Vai estar contido em ômega. Ficou meio troncho, mas o que importa é a precisão matemática que eu defini acima e não o meu desenho, tá? Mas assim, essa integral, só para ficar claro, eu tomei ao longo desse segmento de reta aqui, ó, que liga esses dois pontos. Tá? Então, fazendo isso, eu posso definir a integral ao longo de uma curva contínua como sendo esse número daqui, tá? Porque não importa o quão feia seja a minha curva, pode ser que ela seja uma coisa, sei lá, meio feia, mas aí eu tenho uma partição que eu tenho esses pequenos segmentos de reta, onde eu posso calcular a minha integral, tá? Eu sei calcular a integral ao longo de um segmento de reta, basta que eu parametrize esse segmento de reta e calcule, tá? A integral de f ao longo desse
desse segmento. É f ao longo dessa parametrização vezes essa derivada ao longo dessa parametrização, tá? E quando o alfa for uma curva suave por partes, esses dois números aqui eles são iguais, tá? Então, se alfa for uma curva contínua, uma curva que pode ser que não seja nem diferenciável em nenhum ponto, com o lema que a gente tem, a gente consegue definir a integral ao longo de uma curva que seja só uma curva contínua, por exemplo, tá? Então, vou colocar isso como definição. É a integral ao longo de uma curva contínua é definida pelo número estrela, tá? Por esse número estrela aqui acima, que é a soma dessas integrais ao longo desses segmentos de reta daqui, onde esses pontos aqui desses segmentos de reta são dados pelo meu lema 1, tá? Pelo meu lema 1, que diz que eu sempre posso, dado uma curva contínua que está indo em um determinado conjunto aberto, existe uma partição que satisfaz essas duas propriedades aqui que eu expliquei aqui abaixo, tá bom? Então, essa daqui vai ser a nossa definição de integral ao longo de uma curva contínua que a gente pode usar, tá? Isso daqui só vai ser útil para os resultados, tá bom? Eu vou mostrar agora, tá? Então, ó, deixa eu colocar uma próxima proposição com essa definição aqui em mente, tá? Vou colocar proposição 1, tá? Então, seja H definido em um intervalo nesse conjunto cartesiano aqui, 0, 1, cartesiano 0, 1, indo em um conjunto aberto ômega, aberto, tá? E eu vou supor que H é uma função contínua, tá? H é contínua. Então, aqui, ó, você tem... aqui é... Então, por exemplo, aqui você tem o eixo do x, o eixo dos y, tá? E aqui você tem o seu intervalo, né? Esse seu quadrado. Por exemplo, aqui 0, 1, 0, 1 e você tem o seu quadrado. Tá? Então, se você chama de Q esse produto cartesiano, esses dois intervalos fechados, tá? A imagem do bordo de Q, né? O Q vai ser esse conjunto daqui, ó. Tá? A imagem do bordo de Q do bordo de Q por H pode ser interpretado como uma curva fechada, tá? Tá? Então, lembra ó, que H é uma aplicação contínua, né?
Então, se você tem uma aplicação contínua, a imagem desse cara, por exemplo, que está indo em ômega, vamos supor que seja uma coisa desse tipo aqui, tá? H indo em ômega, e aqui seja o nosso a imagem do borda de Q, tá? Que vai ser o H da imagem do borda de Q. O borda de Q é essa curva daqui em vermelho, tá? Quando você aplica esse bordo por H, você tem em geral uma curva fechada aqui, tá? Pode ser interpretado como uma curva fechada. E essa curva fechada que a gente vai definir uma curva contínua, tá? Do jeito que a gente tinha visto ali em cima. Então pode ser que seja uma coisa um pouco complicada aqui nesse segmento de reta. Pode ser que não seja tão bonito assim, mas você pode parametrizar essa curva fechada daqui da seguinte forma. Eu vou chamar essa curva daqui de alfa, tá? E alfa vai ser a justaposição de 4 curvas, tá? Alfa vai ser igual a alfa 1, justaposição com alfa 2, justaposição com alfa 3, justaposição com alfa 4, onde eu vou estar parametrizando cada uma dessas curvas contínuas assim, como sendo alfa 1 de t é o h de t0, ou seja, é a imagem de h por esse segmento que vai estar aqui embaixo, tá? A imagem de h por esse segmento que está aqui embaixo, então eu vou ter em geral esse pedaço daqui, tá? H de t0, onde o t, o y vai ser igual a zero e o t ele vai variar entre 0 e 1, tá? Onde aqui o 0 é menor ou igual que t, menor ou igual do que 1. O alfa 2 de t, então vai ser a imagem de H por esse outro lado daqui desse quadrado, tá? Então, esse outro lado daqui, ele tem a sua a sua primeira coordenada, ela vai ser fixa, vai ser igual a 1, então, aqui vai ser o H de 1, e a sua segunda coordenada, ela vai variar, né? Então, eu vou ficar variando aqui entre t menos 1, tá? Só para me começar de onde essa terminou, tá? E aí eu tenho daqui onde o t vai estar variando entre 1 e 2. Entre 1 e 2, tá? Porque quando o t for igual a 1, então eu estou no h de 1, 0, eu vou estar nesse ponto. E quando o t for igual a 2, eu vou estar nesse outro ponto daqui, tá? Então, por esse outro pedaço, aqui eu tenho o meu alfa 1, aqui esse outro pedaço, alfa 2, tá? Aqui o alfa 1, aqui o alfa 2 e assim por diante, tá? Então, deixa eu escrever rapidamente quem são as outras parametrizações, que alfa 3 de t vai ser dado por h de 3 menos t 1, porque o eixo a minha segunda coordenada vai estar fixa. E por que eu coloquei esse 3 aqui? Porque eu quero começar com t variando entre 2 e 3, tá? E a última, né, que vai ser o alfa 4 de t, vai ser o h de 0, 4 menos t, onde você tem que o t é menor ou igual do que 3 e maior ou igual do que 4, tá? Uma observação é que
alfa vai ser uma curva fechada. Tá? Alfa é uma curva fechada. Sempre aqui nesse caso, tá? É uma curva fechada, mas nem toda curva fechada você pode obter assim dessa maneira, tá? Como a imagem de uma aplicação contínua em um quadrado, tá? Você só pode, em geral, obter assim quando essa, vamos dizer assim, quando essa curva daqui pode ser meio que inflada em um quadrado, tá? Ficou uma coisa meio um pouco sem precisão, mas é isso. Mas enfim, você não vai precisar muito disso, tá? Agora, observe, observe o seguinte, do jeito que a gente definiu a integral ao longo de uma curva contínua, você sempre vai ter esse resultado daqui, tá? Posição. Que se alfa. Só uma observação que eu vou chamar essa curva aqui como sendo assim, tá? Vou chamar do jeito que eu defini aqui, vai ser H, uma notação, tá? Alfa vai ser H restrito ao bordo de Q, tá? Essa é a notação que eu vou usar, tá? Para chamar essa curva alfa, como sendo a imagem de um quadrado por uma aplicação contínua, tá? Então, se H está indo desse quadrado em ômega, lembra que esse Q aqui eu estou usando para denotar esse intervalo, tá? Só uma observação, que em toda essa aula é o intervalo fechado 0,1 cartesiano com intervalo fechado 0,1, tá? Então, se H de Q em ômega é uma aplicação contínua, e f é uma função holomorfa, f de ômega em C é holomorfa, então você tem isso daqui, tá? A integral de f ao longo dessa curva, ao longo da curva alfa, né, que eu vou denotar assim, por h restrito ao bordo de Q, vai ser zero, tá? Vai ser sempre zero. Então, a ideia aqui é bem simples, é dividir esse quadrado em vários quadradozinhos pequenos, tá? Usando o lema, tá? Onde cada um vai estar contido em um disco aberto, onde eu sei que esse disco é um conjunto convexo e, portanto, vale o teorema de, 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 de teorema de Cauchy em conjuntos convexos, né, em conjuntos elementares, em conjuntos que sejam estrelados, a gente já viu isso, e logo a integral de f ao longo de Q, ao longo do bordo de Q, ele vai ser a integral ao longo de cada um desses quadrados pequenininhos, onde cada um vai ser zero. Logo, a soma de todos eles vai ser zero, tá? A ideia é essa, então vamos formalizar essa ideia. Deixa eu colocar aqui, prova. Então, seja n pertencente aos naturais, divida Q como união de n quadrados, tá? N ao quadrado quadrados,
que n ao quadrado quadrados de mesmo tamanho, tá? Por exemplo, se aqui você tem, daqui a pouco eu escrever quem são esses caras. Mas, por exemplo, se a sua partição tiver, sei lá, 4 pontos. Então, aqui seria o 0 e aqui 1. Então, você vai encontrar uma partição aqui para o intervalo 0, 1. E aqui também a mesma coisa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu dividi esse quadrado aqui em 16 outros quadradozinhos menores, tá? Cada um de mesmo lado, tá? N ao quadrado quadrados, onde vale isso daqui. Como é que você pode fazer isso? Eu vou chamar cada um desses quadrados de Q com dois índices, tá? KL, QKL, tá? Onde esse quadrado vai ser definido pelo seguinte, ele vai ser definido pelo conjunto dos pontos z pertencente ao quadrado, tá? Tá ok? K sobre N vai ser menor ou igual do que x, tá? Se z for igual a x mais y. Então, a primeira coordenada vai estar entre K sobre N e K mais 1 sobre N. Tá? Aqui, vírgula. E a segunda coordenada é que vai estar entre L sobre N, menor ou igual do que Y, que vai ser menor ou igual do que L mais 1 sobre N. Tá? Isso você pode fazer para cada número natural. Tá? Se você pega um número, esse número como sendo 100, esse n igual a 100, então você divide o quadrado em 100 elevado ao quadrado, outros quadradozinhos menores, tá? Fazendo isso dessa maneira. Onde, lembrando que esse K e esse L aqui, onde 0 é menor ou igual do que K e L, que é menor ou igual do que N menos 1. Tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei o N, escolhi, né? Isso daqui você pode fazer para qualquer número natural. Então, aqui eu peguei o N igual a 4, dividi o nosso quadrado em 16 quadrados, e, por exemplo, cada um desses quadrados aqui, eles estão indexados a dois índices, né? Um com relação ao eixo do x e outro com relação ao eixo dos y, tá? Uma observação aqui é que eu vou estar começando no zero. Então, esse daqui, esse outro quadrado daqui, esse daqui seria quem? Ele seria o Q, ó, esse aqui é o Q00, aqui o Q1, né? Q10 e aqui o Q20. E aqui você sobe. Então, esse outro quadrado seria o Q22, tá? Esse daqui, por exemplo. Esse quadrado que eu coloquei, tá? Porque ele começa no zero, tá? Então, se você faz assim, você divide, tá? O seu quadrado. Então, como... Aí você faz a mesma coisa que eu fiz lá no lema, tá? Então, como esse cara HK é compacto, H de Q é um conjunto compacto, tá? De ômega. Então, para n suficientemente grande, ou seja, se você faz esses quadradozinhos cada vez menores, tá? Suficientemente grande, tá? Existe para qualquer
qualquer índice que você pega, um disco aberto, que eu vou chamar esse disco aberto assim, por D de KL, tá? Tal que isso daqui segue-se do número de Lebesgue, tá? Tal que H, a imagem por cada um desses quadradozinhos vai estar contido no disco de KL, tá? Que vai estar contido em ômega. Beleza? Então, pelo teorema integral de Cauchy, ó, você tem que a imagem de cada um desses caras, por exemplo, a imagem do bordo de Q22, então, ó, se você faz para cá e olha para a imagem desse cara por H, tá? Então, vou imaginar aqui assim aqui o nosso ômega, tá? Então, a imagem desse cara vai ser um quadradozinho pequenininho. Vai ser a imagem de um cara assim, por exemplo. Tá? Mas esse cara daqui ele vai estar contido em um disco, tá? Em um disco de índice KL. Em um disco a gente sabe que é um conjunto estrelado, por exemplo, é convexo, tá? Então, esse cara daqui, o Q de 2, esse cara daqui vai estar contido nesse outro disco, que é o disco D de 2, para esse caso, tá? Mas isso vale para quaisquer índices que você pega. Então, como você tem isso, e o disco é um conjunto estrelado, tá? Então, pelo teorema integral de Cauchy, então, você vai ter que a imagem, que é a integral de f ao longo dessa curva aqui em azul, que eu estou denotando por h restrito ao, ao bordo desse quadrado, que é o quadrado KL, tá? Isso daqui vai ser igual a zero, tá? Por quê? Porque você tem uma curva fechada, suave por partes, tá? Porque se a curva não for suave por partes, lembra que a integral dela é a integral ao longo desses segmentos de reta que você está pegando, tá? Então, se ela não for uma curva suave por partes, você está aproximando ela, como a gente fez lá no lema, por uma curva que é suave por partes, tá? Onde cada uma das suas partes vai ser segmentos de reta, tá? E, portanto, a integral ao longo dessa curva daqui vai ser igual a zero pelo teorema integral de Cauchy, deixa eu colocar aqui, para conjuntos estrelados. Tá? Então, vale isso daqui. Mas a integral ao longo do bordo de Q vai ser a integral ao longo de cada um desses quadradozinhos que estão aqui, da imagem de cada um desses caras, tá? E como cada um vai ser igual a zero, então a integral vai ser igual a zero. Tá? Então isso implica que a integral de f de w ao longo de h restrita ao bordo de Q é igual à soma, onde aqui eu tenho uma soma dupla, tá? Em K e L, então eu vou escrever assim, onde o K e o L eles estão variando entre 0 e n-1, tá? Da integral de cada uma sobre cada uma desses quadradozinhos, tá? Da imagem de cada um deles. De f de w de w de
de H restrito ao bordo de Q de KL. Tá? E a gente viu que cada um desses números aqui ele vai ser igual a zero. Tá? Portanto, a gente conseguiu provar, tá? Que a integral de f ao longo dessa curva daqui, alfa, que eu tô chamando como h restrito ao bordo de k, vai ser igual a zero, tá? E por que eu fiz isso? Porque agora, se você define uma homotopia, então você ganha que vale o teorema de Cauchy, tá? Então, se eu definir uma homotopia, deixa eu definir assim. E aqui um pouquinho. Então, definição. Daqui a pouco eu mostro uma pequena animaçãozinha, tá? Sobre duas curvas que são homotópicas. Então, duas curvas que são definidas em um mesmo intervalo, tá? A gente vai supor, sem perda de generalidade, que esses intervalos são, que é o intervalo compacto 0, 1, tá? Porque se não for, você pode pegar uma parametrização diferente, tá? Então, duas curvas alfa e beta 0, 1 em ômega, tá? Onde ômega vai estar contido em C, aberto, com os mesmos pontos iniciais e finais, tá? A gente vai definir a homotopia aqui nesse caso. Iniciais e finais, tá? Ou seja, você está dizendo que o alfa 0 vai ser igual ao beta 0, a imagem desses caras, e o alfa 1 vai ser igual ao beta 1, tá? Esse ponto aqui vai ser o mesmo ponto do pertencente a ômega, e isso aqui também, tá? Então, essas duas curvas, elas são ditas homotópicas. Em ômega, tá? É importante você definir, elas são homotópicas em qual conjunto, tá? Aqui, no nosso caso, vai ser em ômegas, com pontos finais fixos, porque a gente poderia definir um outro tipo de homotopia. Então, deixa eu deixar claro que isso daqui é com pontos finais fixos, mas em geral eu não vou ficar escrevendo isso, vai estar subentendido, tá? Com pontos finais fixos, se somente se, que é uma definição, tá? Se isso daqui acontece, existe uma aplicação contínua, H, que vai estar definida no quadrado, né? Ou seja, nesse produto cartesiano destes dois intervalos compactos, indo em gama, tal que alfa de T0, ou seja, quando você pega esse segundo parâmetro, o H de T0, seja a curva alfa, tá? Então você vai ter uma deforma, tal que vale isso daqui, ó, que o H, deixa eu escrever daqui a pouco eu explico, tá? A primeira curva seja o H de T0 para todo T, tá? A segunda curva, a beta, seja quando você faz o S aqui igual a 1, então beta de T vai ser igual a H de T1. Lembra que a aplicação contínua ela vai ser contínua no quadrado inteiro, tá? E para todo S que você pega, e o T igual a zero, ela mantém os pontos fixos, tá? Então, a terceira condição, coloca aqui como condição C, é que alfa de zero seja igual a beta de zero,
que é igual ao H de 0S, tá? E o alfa de 1 é igual ao beta de 1. Isso aqui vai ser igual ao H de 1S. Tá? Isso aqui é para todo S pertencente a 0, 1. Tá? Aqui eu estou pegando o T como sendo meu primeiro parâmetro. Aqui, então, aqui eu vou ter aqui nesse caso o H de TS. Tá? O T nesse primeiro intervalo fechado e o S no segundo. Tá? Então, isso daqui vale a terceira condição para todo S. Todo S maior ou igual que 0 e menor ou igual do que 1. Tá? Ela fixa esses pontos iniciais e pontos finais. Tá?